Você salvou a tripulação. Foi uma bela jogada. Fiz o que você teria feito. E o que eu fiz é o que você teria feito. Uma decisão lógica. Eu tô com medo, Spock. Me ajuda a não ter medo. Como é que você consegue deixar de sentir? Eu não sei. No momento estou fracassando. Quero que saiba porque eu não podia deixar você morrer. Porque você é meu amigo. Acabou o programa. Olá pra você aí, como vai? Como dito na semana passada, bora falar sobre sentimentos e emoções? Sabe, um dos meus super-heróis favoritos é o Superman. Poxa, imagina só, você tem uma renca de poderes, é praticamente indestrutível, pode bater de frente com qualquer pessoa do universo, e de quebra ainda consegue fritar um ovo sem camisa. E a filosofia do Superman sempre me trouxe uma ideia de que até mesmo o ser mais poderoso do planeta precisa ser justo e honesto, porque senão ele se torna, uma grande ameaça pros outros. E eu sou um dos grandes amantes dos filmes do Superman. E pra mim o Christopher Reeve foi o melhor filho de Krypton que tivemos nas telonas. You think I'm Superman? E por mais que os efeitos especiais sejam tanto quanto engraçados e toscos, ele conseguiu realmente aspirar à essência do Superman. E eu lembro até hoje que uma das coisas que me chamou a atenção no Clark Kent dele foi a Fortaleza da Solidão. A Fortaleza da Solidão é um lugar onde o Homem de Aço vai para refletir, entrar em contato com seu planeta natal e se isolar do mundo para tentar ser alguém melhor do que ele era antes. E eu acredito que podemos tirar uma reflexão sobre qualquer coisa a respeito da humanidade. E por que não da Fortaleza da Solidão? Quem nunca se sentiu sozinho quando teve um encontro desmarcado, ou sentiu raiva quando alguém te fez algo ruim, ou até mesmo sentiu felicidade quando alguém lhe fez algo bom? Todos nós temos sentimentos e emoções, até mesmo os psicopatas possuem seus sentimentos, eles só não conseguem entender que os outros possuem também. Aliás, esse é um bom assunto para o debate, né? Mas enfim, o fato é que todos nós somos reféns dos nossos sentimentos, mas por quê? De onde vêm essas emoções? Qual a razão de você se sentir triste ou feliz? Nada pode impedir suas emoções, porque elas fazem parte da sua biologia. Sentimentos são uma função corporal, como a sede. A sede é uma forma do seu corpo fazer você prestar atenção nas suas necessidades físicas. Os sentimentos fazem você prestar atenção nas suas necessidades sociais. Sentimentos são como uma canção. Parabéns. Em um passado não tão distante, a seleção natural selecionou uma nova forma de aprimoramento das espécies, a sociabilidade. E isso se tornou um ótimo indicador de sobrevivência. O indivíduo que mais se adequa em grupos é o candidato perfeito para a sobrevivência e o mais provável em garantir que seus genes sejam passados para uma geração posterior. Então, dessa forma, os nossos ancestrais que colaboravam em grupos e que formassem conexões entre si, foram recompensados pela seleção natural. E a habilidade de se conviver em grupo não é necessariamente única do ser humano, não é uma patente nossa. A gente pode ver isso nas sociedades complexas das formigas e das abelhas, e é claro, nos primatas também. Mas, ao decorrer da nossa evolução, nosso cérebro cresceu, dando espaço para o sistema límbico, e se tornou cada vez mais ajustado para reconhecer o que os outros pensam e sentem, para formar e manter laços sociais. E nesse ponto, ser sociável se tornou parte da nossa biologia. Caçar um mamute, carregar mantimentos para as cavernas, cuidar das crianças e outros afazeres pré-históricos eram impossíveis de serem feitos sozinhos. Fazer essas tarefas em grupo não apenas se tornou possível, mas muito mais fácil e eficiente. Nessa época, ficar sozinho significava estar morto, então era crucial que você se desse bem com os outros. E para os nossos ancestrais, o ser devorado por um leão ou cair de um penhasco era a menor das preocupações. Não entrar na mesma vibe de sua tribo e ser excluído, essa sim era a pior das sensações. E para lidar com isso, o seu corpo desenvolveu uma dor social. É por isso que realmente sentimos uma dor imensa quando a gente se sente triste ou sozinho. Eu acho que vale a pena frisar que ser sozinho e ser solitário são duas coisas diferentes. Você pode ser feliz enquanto tá sozinho e odiar cada momento quando estiver com seus amigos. Solidão é uma sensação que cada um tem em sua experiência. Mas continuando, quando você sofre uma rejeição, o instinto natural é que você mude de comportamento para ficar naquela tribo e usufruir dos ganhos coletivos. Algo muito bem descrito naquela parte de O Diabo Veste Prada, quando a Andrea muda toda a sua personalidade visual para continuar no emprego da Imperatriz Miranda. Então, enquanto os humanos se sentem ótimos com coisas como
como iPhone, carros luxuosos e dinheiro, nosso corpo e mente são exatamente as mesmas de 50 mil anos atrás. Um tempo atrás eu vi um documentário que mostrava a história de duas irmãs gêmeas coreanas que foram adotadas por casais diferentes. Então uma filha foi adotada por um casal norte-americano e outra filha por um casal norueguês, se não me falha a memória. E é curioso pensar, né, porque por mais que elas sejam gêmeas, né, fisicamente e geneticamente falando, elas vão se tornar duas pessoas com visões de mundo completamente diferentes. E foi mais ou menos nessa linha de pensamento que o psicólogo Paul Ekman realizou uma pesquisa ao redor do mundo para tentar encontrar emoções básicas que estão presentes em todas as pessoas. E ele se questionou que as emoções não são uma questão de criação, influência cultural ou uma forma herdada dos seus pais, como a cor dos olhos. Então, depois de viajar o mundo inteiro e estudar o modo como as pessoas se sentem, Paul concluiu que existem 6 emoções básicas que todos os seres humanos são capazes de reconhecer e expressar. E essas aqui são as emoções que ele concluiu: a tristeza, o medo, a surpresa, o nojo, a raiva e a alegria. Aí uma curiosidade que eu quero falar pra você: percebeu que quando eu tava trocando de entonação de voz, meio que você conseguiu sentir qual emoção eu estava falando? Isso é porque o seu cérebro é capaz de perceber as emoções até mesmo na entonação da voz. E eu consigo ver esse exemplo muito claro quando eu começo a brigar com meu cachorro. Quando eu engrosso a voz pra falar com ele, ele já para de fazer o que ele tava fazendo na mesma hora. Mas enfim, essas emoções pro psicólogo que eu acabei de falar são respostas automáticas que a gente pode controlar até um certo ponto, mas que a cultura na qual fomos criados intervém no quanto podemos ou devemos expressar, dizendo se é adequado ou inadequado aquele sentimento. Mas a reação instantânea é incontrolável e temos que ser treinados, embora a gente não perceba disso, em como esconder e disfarçar o que estamos sentindo. Um exemplo disso é quando você recebe um presente de aniversário. Eu lembro de uma história que minha mãe contou sobre o dia que ela deu pro meu primo um jogo de memória, e naquela época ele tinha os seus 5 anos, e ela fez isso na maior das intenções, mas quando meu primo abriu o presente, ele literalmente chorou de tristeza ao ver que era um jogo educativo ao invés de um brinquedo de ação. Pois bem, depois da gente arranhar a superfície das origens das emoções, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece Bruce Banner e o Sr. Spock? Bruce Banner, vulgo o Hulk, e Spock, o vulcano de Star Trek. Eu sempre achei que esses dois personagens eram tanto quanto opostos extremos. O Bruce Banner é um cientista criado pela Marvel, que quando é exposto à radiação gama em seu laboratório, ele acaba gerando o alter ego. Ao sentir muita raiva, ele acaba se transformando em um monstro musculoso chamado Hulk. O Hulk é uma criatura violenta que gosta de destruir tudo ao seu redor. E Hulk, esmague-os. Se o Hulk quiser agredir, por exemplo, uma idosa, nego bate palma. Agora o Spock é um alienígena, metade humano e metade vulcano. Os vulcanos são uma espécie que podem sofrer de fúria e paixão destruidora. E para isso foi desenvolvido em seu planeta natal o Código de Surak, uma filosofia racionalista que prega o controle e repressão das emoções. Vida longa e próspera. É curioso pensar que enquanto um é a explosão de sentimentos, o outro é justamente o inverso disso. E assim, pra quem acha que seria legal viver uma explosão de sentimentos ou viver sem emoções, eu explico o porquê você não deveria pensar assim. Existe uma síndrome chamada Síndrome de Amok. Praticamente ela poderia também ser chamada de Síndrome do Hulk. É um fenômeno onde algumas pessoas possuem explosões súbitas de raiva, e as pessoas que sofrem dessa síndrome, na manifestação da raiva, acabam cometendo crimes, podem chegar a se suicidar ao final desse episódio e nunca são diagnosticadas. Você literalmente é uma bomba relógio. E viver sem emoções seria uma maneira de viver sem tomar decisões, algo bem descrito pelo Antônio Damasio em seu livro. O que faz realmente alguém decidir sobre algo são as emoções. Conter o impulso interno das emoções requer um esforço tão grande que traria problemas à sua capacidade lógica. Isso causaria a anedonia, o que é a falta de motivação porque nada mais desperta prazer em você. Bruce Banner e Spock compartilham uma relação entre si que eu acho que vale a pena ser comentado. Embora ambos tenham problemas com seus sentimentos, eles aprendem a conviver com as suas emoções, e fazendo isso, eles acabam se tornando pessoas melhores do que eram antes. Por exemplo, quando Bruce Banner junta sua mente com a do Hulk, ele acaba se tornando um ser super poderoso e super inteligente, sem ter que se preocupar mais em bater o dedinho na quina da parede. E o Spock, ele diz o seguinte em algum episódio da série, que a mudança é um processo essencial em toda a existência. E é legal ver o amadurecimento sentimental do personagem na série, e você percebe que ele consegue obter um controle das suas emoções. Então acho que podemos dizer que quando uma pessoa realmente conhece a si mesmo, ela acaba se tornando algo maior do que ela era. E é nesse sentido que eu quero te convidar agora para a análise dessa frase, conhecer-te a si mesmo. A frase tem origem grega, e foi compreendida como um oráculo, que é uma mensagem dos deuses, e dessa vez essa mensagem veio do deus Apolo para todas as outras pessoas. Sendo assim, a grande tarefa da humanidade, segundo o deus Apolo, seria conhecer
conhecesse a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. O deus Apolo era conhecido como o deus da beleza, da perfeição e da razão. O filósofo Sócrates é quem tornou mais evidente essa ligação entre o deus e a filosofia nascente. Foi Querofonte, seu amigo, que em uma visita ao oráculo de Delfos perguntou a Pitonisa. A Pitonisa é uma pessoa que recebe a mensagem dos deuses e transmite aos mortais. Ele tinha perguntado se havia no mundo alguém mais sábio do que Sócrates. A resposta do oráculo foi negativa, não havia ninguém mais sábio do que Sócrates. Ao receber essa mensagem do Querofonte, quando regressou de Atenas, Sócrates passou sua vida inteira tentando contestar o oráculo. O filósofo não compreendeu como ele poderia ser compreendido como o mais sábio, julgava não ser detentor de conhecimento nenhum. Essa contestação levaria Sócrates a proferir a famosa frase, só sei que nada sei. Mas enfim, eu acho que eu acabei mudando um pouco o rumo do episódio. E eu acho que o motor da nossa análise de hoje vai ser isso, conheça a si mesmo. Você realmente sabe o que sente? Sabe dizer o que se passa na sua cabeça? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Na minha opinião, o filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. Ainda que não tenha chegado em uma resposta definitiva para essas questões, sua busca e sua necessidade de conhecer a si mesmo constroem e modificam o modo de pensar e de compreender a realidade. E vamos para o próximo bloco, para eu te contar a história de um príncipe fujão e compartilhar minha análise sobre os sentimentos. Siddhartha Gautama era um herdeiro de um pequeno reino no Himalaia cerca de 500 anos a.C. E esse jovem príncipe ficou profundamente abalado com o sentimento que viu à sua volta, onde todos do seu reino sofriam não só de guerra, fome e pragas, mas também de ansiedade, frustração e descontentamento. As pessoas em seu reino almejavam riqueza, poder, adquiriam conhecimento, tinham filhos e construíam casas, mas mesmo assim não estavam contentes. Ele percebeu que os que vivem na pobreza sonham com a riqueza, e os que têm 1 milhão querem 2 milhões. E até mesmo os mais ricos eram assombrados por preocupação e angústias incessantes. Parecia que a vida era uma corrida desenfreada e sem sentido, então ele se perguntou, como escapar disso tudo? Com 29 anos, Gautama fugiu de seu palácio no calar da noite, deixando para trás sua família e suas posses. E ele acabou viajando por todo o norte da Índia como um vagabundo sem teto, procurando uma forma de se livrar de todo esse sofrimento. E ele se sentou aos pés de gurus, mas nenhum o libertou totalmente, sempre restava alguma insatisfação. Mas ele não se desesperou, ele resolveu investigar por conta própria, até que descobriu um método para a libertação total. Ele passou 6 anos meditando sobre a essência, causa e cura da angústia humana. Ele concluiu que o sofrimento não é causado por deuses, injustiças sociais ou má sorte, e sim pelos padrões de comportamento da nossa mente. Gautama compreendeu que não importa o que a mente experimente, ela geralmente vai reagir ao desejo, e o desejo sempre envolve insatisfação. Quando experimentamos algo desagradável, desejamos nos livrar dessa sensação, e quando experimentamos algo prazeroso, queremos que essa sensação permaneça e que ela se intensifique, e dessa forma criamos uma insatisfação constante. E ele descobriu uma maneira de escapar desse ciclo vicioso. Se quando você sente algo desagradável ou agradável, a mente deve simplesmente entender como as coisas são, e não haverá nenhum sofrimento. Você pode sentir tristeza, sem desejar que a tristeza desapareça, e continuará a sentir tristeza, mas não sofrerá com isso, e a mesma coisa funciona para a felicidade. Essa prática nos ensina a focar a atenção na pergunta, o que eu estou sentindo, ao invés do, o que eu preferia estar sentindo. Gautama baseou essas técnicas de meditação em um conjunto de regras éticas para ajudar as pessoas a se concentrarem na experiência real e evitarem cair em fantasias e desejos, já que essas fantasias alimentavam o fogo do desejo, e quando as chamas estão completamente extintas, o desejo é substituído por um estado perfeito de contentamento e serenidade, conhecido como Nirvana, que significa literalmente extinção do fogo. Aqueles que conseguem vivenciar o Nirvana começam a usar All-Star, camisas xadrez flanela e até mesmo calça jeans rasgada e começam a fumar. Peraí, não, eu tô confundindo as coisas. Pera, eu falei tudo errado. Aqueles que conseguem alcançar o estado do Nirvana vivenciam a realidade com clareza absoluta, livres de desejos e fantasias, já que uma pessoa que não deseja, não sofre. E de acordo com seus seguidores, o próprio Gautama alcançou o Nirvana e se libertou totalmente do sofrimento. E daí em diante, ele ficou conhecido como Buda, que significa o iluminado. E essa é a história da filosofia budista, como seu cérebro tá indo. Eu não sou nenhuma pessoa religiosa, na verdade, esse vai até ser um tema de um próximo episódio,
episódio, mas eu gosto de analisar a filosofia das religiões, e no budismo eu realmente consigo ver algo belo e inspirador sobre os sentimentos. E se você me acompanhou até aqui, vai ver que hoje foi um episódio um tanto quanto diferente. Eu mais citei referências exteriores do que expus minha própria opinião, mas acho que essas analogias e citações históricas falam por mim, de uma maneira mais simples e bonita. Existe uma série chamada Doctor Who, que é praticamente uma série sobre viagem no tempo. E em um episódio, o doutor, como é chamado o principal personagem, diz para um menino que está prestes a ser atacado por um ser de outra dimensão: sinta o medo. Diz ele: não tema o medo, não o recuse, sinta-o. Nesse momento, seu coração está tão disparado que bombeia uma quantidade excessiva de adrenalina no seu sangue. Com medo, você pode correr mais rápido, pode saltar mais alto do que nunca e pode lutar sem se cansar. O medo não é um problema. O medo é um superpoder. E assim, às vezes a gente não consegue analisar a função de certas emoções, o real motivo por qual ela foi feita e por qual você deve sentir ela. Não importa se você é rico ou pobre, belo ou feio, então, em algum momento da sua vida você vai se sentir feliz, triste, com raiva, com nojo, com vergonha e sozinho. Nada pode te proteger desses sentimentos, porque eles fazem parte da sua biologia. Vivemos em tempos únicos, onde nunca na história do ser humano a gente teve tanta mordomia, mas nunca se sentimos tanto sem tempo. Com trabalho, estudos, familiares, amigos e outras esferas da vida social, às vezes a gente deixa de lado nossos próprios sentimentos. Você lembra dessa cena aqui de Rei Leão? Simba, você esqueceu de mim. Não, nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe pra dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Lembre-se de quem você é. Eu acabei me sentindo um coach agora, mas não é exatamente essa mensagem que eu queria passar pra você. Na verdade, é a mensagem que o Mufasa passa pro Simba. E é nesse sentido que eu gostaria de terminar esse episódio. Existe um novo conceito na psicologia chamado inteligência emocional, e o pioneiro nessa área é o Daniel Goleman. Goleman nos diz que ter um bom nível de autoconhecimento ajuda a interpretar as próprias emoções, entender o que elas de fato querem dizer, fazer conexões com outros traços da sua personalidade, e então lidar da melhor forma com elas. Aprenda a identificar em você as emoções básicas e como elas se manifestam no dia a dia. E quando você tiver essa definição, é possível achar uma maneira para lidar com seus medos, inseguranças e insatisfações em prol do êxito das atividades. Algo parecido com a fortaleza da solidão do Superman. E assim, para mim, uma sociedade que sabe o que sente é melhor para todos. E muito obrigado se você continuou até aqui. E aí, o que achou dessa análise peculiar humana? Comenta com a gente lá no Instagram, no Facebook o que achou. E não deixe de compartilhar esse podcast com as pessoas favoritas da sua vida. E se você gostou desse tema, a parte de biologia e processos evolutivos eu tirei do livro Sapiens, uma breve história sobre a humanidade. Sério, eu acho que vocês já estão cansados de ouvirem falar desse livro, mas ele é simplesmente fantástico. Se você já leu, comenta com a gente o que achou. E sobre as partes dos sentimentos eu tirei através de uma conversa com uma psicóloga fantástica, minha mãe. E fica aqui, né, o nosso próximo assunto para a revisão. Spoiler é dizer que Bruce Willis estava morto em sexto sentido. Semana que vem, eu vou tentar te convencer a ser um otimista racional e mostrar que o mundo vem melhorando sim, mesmo que muitas vezes não pareça. E eu fico por aqui. A gente se ouve numa próxima vez.